Boa noite, fiel bicolor. Vamos iniciar nossa entrevista coletiva com o técnico Matheus Costa, depois da partida entre Paysandu e Vila Nova, aqui no estádio Mangueirão. Professor, a gente começa com uma pergunta do Tilon Maués, do Jornal Diário do Pará. Ele quer saber se a partir de agora a prioridade é para manter o Paysandu na Série C ou ainda buscar o acesso. Essa resposta a gente vai ter no jogo a jogo. Nós temos agora um jogo, busca uma vitória, a gente sabe que a briga volta pela classificação. Nós estamos trabalhando e se dedicando toda semana para buscar essa vitória. Sabemos que com uma vitória vamos nos aproximar do grupo de classificação, um resultado contrário nos distanciamos. Eu procuro pensar muito no jogo a jogo e na consequência desse jogo com essa vitória, aonde podemos chegar. Então, acho que não é o momento da gente pensar a longo prazo, é o momento da gente pensar a curto prazo, e o curto prazo é a próxima partida, e é assim que tem que ser rodada a rodada. Agora tem que comentar que ainda faltam 7 rodadas e são 21 pontos disputados para a segunda fase. Esses 21 pontos disputados, muita coisa pode acontecer, e o que vai acontecer no decorrer desses 21 pontos a gente vai ficar descobrindo a cada rodada que passa. Então temos um jogo agora, trabalhar essa semana para buscar essa vitória, que uma vitória que essa equipe buscando é a equipe do Paysandu. No momento que estiver brigando na fase de classificação, mostrando para os outros adversários que o Paysandu realmente venceu e está brigando lá em cima, isso começa a engrandecer e começa a criar um peso também para os adversários. Então a gente tem que pensar em nós, pensar em buscar esses 3 pontos, que é fundamental nesse momento. Quais as principais dificuldades que o time tem encontrado para chegar à primeira vitória sob seu comando? Se a gente, desde a minha chegada até aqui, tivemos, infelizmente, perdas de atletas durante as semanas, seja ela por suspensão, seja ela por lesão. Então ainda não conseguimos manter uma mesma equipe de um jogo para outro. Em alguns momentos, tendo 3 ou 4 atletas da mesma posição afastados, seja por lesão, seja por suspensão, ou seja pelos exames de Covid. Então isso nos prejudicou um pouquinho, Algumas atletas que são fundamentais, tanto em termos de vestiário quanto em termos de dentro de campo, atletas vitoriosos. Mas nós temos que trabalhar com todo o nosso elenco, com o que temos aqui. Obviamente que isso com certeza atrapalha um pouquinho. Tivemos uma sequência contra adversários que estão no G4, e era o momento nosso de mostrar realmente a nossa força, e agora vamos ter uma sequência de jogos contra adversários que estão teoricamente numa situação muito parecida com a nossa, buscando essa classificação. Então é um momento de a gente buscar essas vitórias para se reaproximar dos primeiros colocados. Acredito muito que nós temos capacidade e condição de conquistar essas vitórias e voltar a estar brigando na parte de cima. São 4 jogos no comando do Paysandu. Independente dos resultados, dá para dizer que o time já está com a cara do Matheus Costa? Essa é uma pergunta do Júnior Cunha, do portal Roma News. A nossa equipe tem que ter a cara da competição, tem que ter a cara não do Matheus Costa, não do treinador que chegar, tem que ter a cara de vencer, de vitória, que é o que todos nós esperamos. Hoje vejo que um ponto que foi a nosso favor, brigamos muito, lutamos muito, fizemos um primeiro tempo onde as principais oportunidades foram as nossas, não conseguimos manter o ímpeto, iniciamos bem o segundo tempo, mas no decorrer do segundo tempo não conseguimos manter o ímpeto de buscar esse volume no nosso campo ofensivo, de buscar realmente o poder de finalização para buscar a vitória. Então é seguir a gente trabalhando, sabendo que os pontos positivos dessa entrega e esse espírito da competição que nós temos que ter para buscar a vitória, temos que manter, e essas oportunidades criadas procurar realmente concretizar isso em gol. Então é mais uma semana que nós temos para trabalhar muito em cima disso. As oportunidades criadas normalmente são, independentemente do número de oportunidades, nós temos que priorizar e ser muito forte nesse poder de finalização, esse poder de decisão nosso, e continuar com esse espírito de luta e briga, que é a característica da competição. O Júnior Cunha, do Roma News, também pergunta se você se sente ameaçado no cargo. Isso daí é a coisa mais natural
E a gente não pode enxergar de outra maneira, principalmente se tratando do futebol brasileiro, mas desde o momento que eu cheguei no meu primeiro dia aqui numa equipe grande como a do Paysandu, de massa, né? A gente já entra pressionado, né? A cada partida que passa que você não conquista a vitória, a pressão aumenta ainda mais. Então a gente sabe que nós estamos aqui para vencer, nós estamos aqui com objetivos muito claros. Acredito muito que nós temos condições de buscar esses objetivos, né? Não depende só de mim também, deixar isso muito claro. É um contexto muito grande e um coletivo muito grande para buscar tudo isso. Mas eu acredito que nós temos condições e enquanto eu estiver aqui, o torcedor pode ter certeza que não vai faltar trabalho, não vai faltar exaustão para a gente buscar esses resultados que eu tenho certeza que estão muito próximos de acontecer. Matheus, a gente tem duas perguntas parecidas do Felipe Silva, da Rádio Metropolitana, e do Dinho Menezes, da Rádio Clube do Pará, em relação às 3 mudanças. Se você não quis fazer as 5, ou se perdeu a janela de substituição durante a partida. Não, completamente compreensível que eu não quis fazer as 5. A gente sabe que das 3 paradas, as 3 paradas podem acontecer as 5 substituições. Optamos por não manter as 5 substituições, né? Alguns motivos, nossa linha de 4 defensivamente estava muito bem, tanto é que não sofremos gols e tivemos condições, tanto do Colasso quanto do Tony, realizar boas situações de fundo, com cruzamentos, tendo oportunidades de gol. Vinícius Leite e Nicolas são jogadores extremamente decisivos, optamos por manter eles na partida porque são jogadores que talvez com uma oportunidade podem fazer o gol da vitória. A gente sabe do poder decisivo que eles têm, principalmente se tratando de um jogo extremamente decisivo, onde talvez 1 ou 2 oportunidades cada equipe teria na partida, e a gente sabe que esse poder de decisão, se cai no pé de um atleta como o Vinícius ou como o Nicolas, a vitória pode sair no pé deles. Optamos por, obviamente, no final da partida, se expor um pouco mais, colocando um meia no lugar de um volante, né? O PH era um cão de guarda que estava protegendo a nossa defesa. Recuamos um pouquinho o Wellington Reis para dar mais liberdade para o Alex Maranhão e para o Vinícius Leite criarem. Então, e a gente sabe também do poder de bola parada do Maranhão. Então foram 3 alterações, né? Optando para ganhar força pelas beiradas, que eu senti que os laterais do Vila Nova estavam muito desgastados, então optamos primeiro por atletas que estavam fazendo uma boa semana de treinamento e para ganhar também mais força e volume em cima dos laterais deles. E tanto PH quanto o William pediram para sair da partida, deixar bem claro isso também, pelo desgaste deles. PH muito tempo parado. Então é normal esse retorno dele, ele não está suportando toda a partida, é um atleta que retornou e já participou de um jogo praticamente todo. O William teve um desgaste muito grande, frequentando dentro da área junto com o Nicolas, hora tendo que acompanhar a lateral do adversário. Então são substituições que nós tivemos que realizar, e essas substituições procurando dar mais volume pelos lados, pelo desgaste dos laterais do Vila, e o Maranhão um atleta de maior poder ofensivo no lugar de volante para a gente buscar realmente essa vitória. Então foram essas as substituições, por isso optamos por cada uma delas. Outra pergunta do Dinho Menezes: no segundo tempo, além do adversário, a parte física também foi um problema? Acho que pelas características da partida, primeiro tempo a gente procurando pressionar sempre o nosso adversário, impedir o jogo deles, brigando muito para eles tentarem realizar a partir da nossa pressão um jogo longo. E nesse jogo longo a gente tinha uma disputa muito grande de primeira e segunda bola, onde a gente tinha que retornar com velocidade para ganhar a segunda bola. Então acho que foi um jogo que a gente teve mais ímpeto para buscar pressionar o adversário. Um jogo que a gente procurou ter muita velocidade quando a gente procurava ter a bola para agredir o adversário. E tem que ressaltar também que o Vila é uma equipe que está mantendo a mesma equipe praticamente todas essas rodadas, então é uma equipe que já está jogando junto há algum tempo. Nós perdemos, alguns atletas estão retornando no meio da competição. O Wellington Reis teve uma lesão, ficou afastado, o PH teve lesão, ficou afastado. Então alguns atletas são atletas de meio de campo que tem que fazer um vai e vem muito grande, e esse desgaste com quem não está com uma minutagem grande de jogos, que não está tendo sequência, é natural esse desgaste acontecer, né? Então foram essas situações, principalmente na briga pelo meio, né? A gente está falando de 2 atletas que
se entregaram dentro de campo, realmente demonstraram todo o espírito da competição, mas são atletas que não estão tendo uma sequência em virtude das lesões, então é natural que no final do jogo, tanto PH, que está há muito tempo sem jogar, pedir essa substituição e a gente procurar dar um gás novo aí para manter esse ímpeto e essa intensidade que tivemos principalmente no primeiro tempo. Outra pergunta do Dinho, na sua visão, com o que tem, dá para reagir na competição? Sem dúvida, acredito sim que dá para reagir. Como eu disse agora nós temos uma sequência contra adversários que estão, teoricamente, na mesma situação que nós, buscando a classificação. Faltam 7 jogos ainda, 2 vitórias, engatar em sequência, que acredito que a gente já está ou próximo ao G4, então a gente olhar muito para nós, procurar evitar olhar para as outras equipes, para os outros jogos, e a gente olhar mais aqui para dentro. É nós que temos que resolver esses problemas, né? Estamos buscando alguns nomes, alguns atletas para compor e para fortalecer o nosso grupo. A gente sabe que o mercado está muito difícil. E não adianta vir atleta por vir também, tem que vir atleta, né, com oportunidade para jogar, para realmente agregar e fortalecer ainda mais o nosso grupo. Então a gente está atento com tudo isso, mas tenho convicção que esse grupo tem totais condições de dar a volta por cima, como provou isso praticamente a mesma base, o mesmo elenco no ano passado na Série C. Então acredito que esse grupo tem condição, temos que seguir trabalhando e procurar engatar 2 vitórias aí que a gente entra de vez nessa competição na parte de cima brigando por essa classificação. O André Lohan, da TV Liberal, quer saber como você enfrenta as cobranças por ainda não ter vencido no comando do Paysandu. Acho que a maior cobrança de todas elas é a minha mesma. Ninguém se cobra mais do que eu. Eu acredito muito nesse projeto. Desde o momento que eu fui convidado a vir para cá, não pensei 2 vezes. Lamento muito a gente não ter a torcida presente no nosso estádio, que a gente sabe que a gente ganha ainda muito mais força pela imensidão e pela grandiosidade que essa torcida tem. Já vim aqui algumas vezes como adversário e realmente participei de festas lindas contra a equipe do Paysandu, mas não existe cobrança maior do que a que eu mesmo tenho por mim, para mim procurar vencer aqui dentro. Então, todos podem ter certeza que essa cobrança maior é a que eu tenho comigo mesmo, para estar ajudando o Paysandu a recolocar onde tem que estar. Para a gente finalizar, Matheus, a última pergunta é também do André Lohan. O Paysandu vem desperdiçando pontos importantes em casa. A equipe se aproxima da zona do rebaixamento. Como você vê esse momento na competição? Momento decisivo, momento que, como eu disse, 2 derrotas entram na zona, 2 vitórias podem entrar no G4. Cabe a nós trabalhar e buscar essa classificação no G4, essa busca que nós temos na parte de cima. E agora é o momento de tudo que a gente fala pode entrar e sair do ouvido. Nós temos que realmente trabalhar e demonstrar em resultados tudo isso que a gente vem fazendo e procurando fazer.